Vou começar aqui com alguns destaques de Alexandre Gueiros nesta EBD de hoje. Vejam só. Irmãos, logo de cara, Alexandre Gueiros começa mostrando que ele ignora a palavra de Deus e o mandamento de Jesus. Agora, ele não faz isso, irmãos, prestem atenção. Isso aqui ele vem repetindo já há algumas EBDs. Ou seja, mesmo a gente tendo alertado, olha, Alexandre Gueiros, isso aí é antibíblico. Então, ele vem repetindo e reforçando, ou seja, ele faz questão de empurrar nas pessoas alguma coisa que ele certamente tem conhecimento que é errado, Então ele começa assim: quanto mais conhecemos o Senhor Jesus, mais o amamos. O próprio Jesus disse que não é assim que você demonstra que ama Jesus. Não é com culto, não é com declaração, não é com contemplação. O que Jesus fala sobre amá-lo? Jesus solicitou algum tipo de contemplação? Não. Procure na sua Bíblia. Mas o que foi que Jesus falou sobre amá-lo? Jesus disse assim: quem tem os meus mandamentos, e aqui a versão NVI diz, e lhes obedece. Então, quem tem os meus mandamentos e obedece aos meus mandamentos, esse é o que me ama. Quem é que ama Jesus? Quem obedece os seus mandamentos. Então, vejam só, e ele complementa aqui: aquele que me ama será amado de meu Pai, por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Versão NVI, tá bom? E me revelarei a ele. Então, prestem atenção nisso, porque é muito importante. Quem tem os meus mandamentos, quem obedece os meus mandamentos, esse é o que me ama. Então, Jesus não solicitou nenhum tipo de contemplação, mas solicitou obediência. E mais, se você quer falar em manifestação ou em revelação, em Jesus se revelar, como eles falaram já no início do livro do Apocalipse, porque esse livro é a revelação sobre Jesus Cristo. Não é isso, é a revelação de Jesus Cristo, não é sobre Jesus Cristo. O livro não tem o propósito de fazer revelação sobre a pessoa de Jesus, mas de trazer e apresentar a revelação de Jesus para a sua igreja. O próprio Jesus está dizendo o seguinte: olha, se você não obedece o meu mandamento, eu não vou me revelar a você. Então, a Igreja Cristã Maranata, ela é uma igreja que ela insiste em desobedecer o mandamento de Jesus do amor ao próximo. Não é verdade? Alguém duvida disso? Acham que eu estou exagerando? Então, olhem lá a relação que está no site Celeiro sobre 109 processos movidos pela Igreja Cristã Maranata ou por algum de seus pastores contra ex-membros. São 109 processos. Ah, mas esses processos eles foram movidos, boa parte deles, enquanto Gedeuti era o presidente, mas acontece que Alexandre Gueiros está aí já há 100 dias e ele mantém os processos e o advogado continua movendo estes processos, inclusive apresentando recursos para aumentar a condenação de uma senhora, de uma idosa, de uma aposentada, para que eles, possam prejudicá-la ao máximo. Vejam bem, irmãos, eles tiveram uma sentença que concede a eles uma indenização de R$3.000. Eles pagaram mais de R$600 só de custas, fora o advogado, tá? Que a gente não sabe quanto é que eles pagam para esse advogado. Mas só de custas, só para poder fazer o recurso, eles pagaram mais de R$600 para poder pleitear no Poder Judiciário um aumento da condenação da irmã. Vejam, se você acha que isso é normal, se você acha que isso condiz com o mandamento de Jesus de amar o próximo, inclusive de amar os inimigos, você acha que isso está
Isso está alinhado com o mandamento de Jesus ou você acha que isso contraria frontalmente o mandamento de Jesus? Irmãos, olha só, deixe a sua paixão de lado, pare e pense. Isso é uma desobediência ao mandamento de Jesus? Acredito que se você tiver um mínimo de consciência, você vai dizer que sim. Ora, se a igreja, por meio do seu presidente, ela descumpre os mandamentos, o mandamento principal, primeiro amar a Deus e depois amar o próximo como a ti mesmo, segundo Jesus. Se ela descumpre o mandamento, como é que ela vai falar que você aprende a amar Jesus fazendo contemplação? Não, Jesus diz, obedecendo. Então você não me ama. A igreja Maranata, segundo Jesus, é uma igreja que não demonstra amor a Jesus Cristo. E ela não demonstra na prática o amor e diz para você, olha, nós aqui estamos sabendo, Jesus é o Rei dos Reis, olha como nós amamos Jesus. Irmãos, não é assim que você demonstra amor. Não é dizendo que Jesus é Rei dos Reis, que é Senhor dos Senhores, que é o Príncipe da Paz, que é o Pai da eternidade. Não é fazendo declarações, não é cantando louvores que você demonstra que você ama Jesus, porque o amor ágape, ele é atitude. Leia Coríntios, não é? Coríntios 13, 1 Coríntios 13. Amor ágape, aquele amor que está lá, é atitude. E se você quiser, até por curiosidade, olhe naquelas primeiras versões, a corrigida, que a palavra nem é traduzida como amor, mas como caridade. Porque está relacionado à atitude em relação ao outro, ao bem que se faz ao outro. Está relacionado à misericórdia. E aí você vê as atitudes da igreja por meio do seu presidente que são contrárias ao mandamento, ao amor. E aí eles dizem que tem revelação. Revela como assim? Jesus falou que não vai se revelar, que não se revela a pessoas que desobedecem aos seus mandamentos. E a igreja Maranata desobedece o mandamento de Jesus, tá certo? Mas nós não estamos falando de obediência a líderes e a regras criadas por pessoas que não são espirituais. Nós estamos falando de obediência à palavra de Jesus Cristo expressa. E está aqui a reflexão para nós, para todos nós. Vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Como é que era a regra no passado? Jesus está falando, vocês sabem como era a regra no passado? Isso mesmo antes da lei de Moisés, mesmo quando você tem referências, né, de outros povos, você sabe como é que era olho por olho, dente por dente. Era assim que a justiça era manifesta. Ora, como foi que essa pessoa te agrediu? Ela furou um olho meu. Então é o seguinte, agora você tem o direito de ir lá e furar o olho dela. Por quê? Para que vocês fiquem quites, empates. É a ideia da vingança. E Jesus, ele não traz a ideia da vingança. Vejam só, ele diz, vocês viram o que foi dito, vocês sabem como era a regra antes, não é? Onde havia, então, este equilíbrio de causa, de efeito, de dano e de vingança. Então, ele diz o seguinte, mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Eu estou propondo aqui uma reflexão, não é? Vale para a Igreja Maranata, vale para nós também, né? Nós estamos aqui nos propondo ao diálogo e à discussão, inclusive, sobre aquilo que Jesus queria dizer. Nós não estamos aqui para nos vingar de um processo, nós estamos aqui dizendo o seguinte, olha, o processo é injusto, vocês não querem conversar sobre isso? Quanto tempo nós estamos aqui falando sobre isso? Olha, isso é injusto, isso é contra o mandamento de Jesus, vocês estão causando prejuízo para as pessoas, isso é vingança, então isso não é certo, vocês não querem conversar sobre isso? Como pessoas maduras, como crentes, como pessoas que têm títulos de pastor? Então, nós, quando nós denunciamos, nós não fazemos isso por vingança, nós estamos chamando as pessoas à consciência, à reflexão, ao diálogo, inclusive. Porque se fosse vingança, meus irmãos, você sabe o que eu teria feito?
Eu já teria processado a Igreja Maranata por todos os processos que ela moveu contra mim, me causou prejuízo e perdeu. Agora, eu até acharia justo que, por uma consciência cristã do pastor Alexandre Gueiros, que ele próprio dissesse, causamos prejuízo a você, é verdade. O próprio Poder Judiciário reconheceu que nós estávamos errados. Então, Solon, eu acho que nós precisamos te pedir perdão por termos arrastado você para a justiça e também temos que reparar o dano, o prejuízo que nós causamos a você. E aí a gente poderia até conversar, de repente, não, vamos ajudar aqui essas pessoas aqui também, que estão sendo processadas, que tal? Então vejam, irmãos, o que Jesus falou. Jesus falou o seguinte, olha, eles te atacaram com processo judicial, como é que você resolve isso? Eu estou tentando resolver aqui, não com processo judicial. Vocês não repararam isso? Agora, poderia ser por processo judicial? Claro que poderia. Me causaram um prejuízo. Eu tenho como provar o prejuízo que me causaram? Claro que tenho. Eu tenho os pagamentos que eu fiz para os advogados, até mesmo para a advogada Raquel. Então, vejam bem, por que não parar e pensar naquilo que Jesus ensina? E aí Jesus diz mais, olha só, olha como Jesus é específico. Se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Deixe que leve também a capa. O que significa isso? Irmãos, por que não podemos parar, refletir e pensar, de repente, não, Saulo, você está enganado, não foi bem isso que Jesus quis dizer. E a gente pode até, eu posso até ouvir, e como eu falei, e tem em muitas questões, eu me quedo aqui a opinião aqui da maioria. Não, a maioria pensa diferente de Solon. Bom, eu até penso assim, mas eu estou vendo aqui que a maioria aqui, ela entende que aquilo que eu estou interpretando está errado. Mas, irmãos, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, por que não refletir sobre a palavra de Jesus Cristo? O que foi que Jesus Cristo quis dizer? O que ele quis ensinar? O que ele mandou fazer? Olha só, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. O que é isso? O que Jesus quis dizer com isso? Não, isso aí, Jesus, olha só, isso aí podia até ser tirado da Bíblia. Esse versos 38 a 44, eles podiam ser retirados da Bíblia. Por quê? Porque ninguém cumpre, ninguém quer enfrentar, ninguém quer discutir sobre isso, ninguém quer aceitar prejuízo algum. Não é? E aí você tem 1 Coríntios capítulo 6 dizendo assim, olha, Paulo dizendo, você não deve levar o seu irmão a um tribunal secular. Você não deve fazer isso, você está causando prejuízos e danos. Mas, enfim, alguém quer pensar sobre isso? Alguém quer refletir sobre isso? Não. Eu quero dizer o seguinte, vocês são caídos, vocês são apóstatas, vocês são hereges, vocês são hereges porque vocês querem ler aquilo que Jesus falou e querem interpretar aquilo que Jesus falou. Ora, dê outra interpretação, então. Interprete aqui, Alexandre Gueiros. Interprete aqui esse texto aqui. Diga para nós, afinal, o que você pensa. Não, Jesus, quando falou isso, não era bem isso que ele estava querendo dizer. Irmãos, eu acho que não tem como você, que tem um mínimo de consciência cristã, dizer que Alexandre Gueiros não está afrontando Jesus Cristo. Olha, sobre essa questão aqui, Roseli, eu quero deixar em aberto aqui, não quero estar certo, mas uma coisa eu tenho aqui com toda a convicção. Alexandre Gueiros, se ele quer falar de amor, ele tem que obedecer aquilo que Jesus mandou. Quanto mais conhecemos Jesus, mais o amamos. Mentira, hipocrisia e mais. Isso aí é ensinar errado conscientemente. Isso é enganar as pessoas conscientemente. Isso não é um equívoco. Nós podemos nos equivocar. Alexandre Gueiros não está equivocado. Ele está ensinando errado com consciência. Ele sabe que está errado. E aqui eu mostrei para vocês, aqui estão as provas. Onde estão as provas? 109 processos. Perseguição a ex-membros. Recurso para poder aumentar a indenização de uma idosa. Ausência de uma clínica de recuperação de viciados, a ausência de um lar
de idosos, ausência de abrigo para crianças, ausência de destinação orçamentária para, na prática, se não quer fazer, ajudar quem está fazendo. Então, ele negligencia o mandamento de Jesus e quer falar de amor. Eu acho que Alexandre Gueiros não tem autoridade alguma para falar de amor.